O transtorno de ansiedade caracteriza-se por um estado de ansiedade crônica. Esse transtorno é identificado em um Manual Internacional de Diagnósticos e Estatísticas de Transtornos Mentais. É uma desordem de ansiedade caracterizada como preocupação excessiva com as coisas do cotidiano. Essa preocupação excessiva interfere na vida de quem sofre com essa doença. Mas quais são os fatores determinantes no desenvolvimento dessa doença? Quem nos responde é a psiquiatra, doutora Patrícia Proman. Bom, como na maior parte dos transtornos psiquiátricos, não existe um fator sozinho que vai causar, que vai desenvolver o transtorno. No consultório, eu costumo fazer um esqueminha, é bem didático para que os pacientes entendam por que eles estão com esse transtorno, de onde vem. São basicamente 3 itens. A genética, que tem a sua influência através dos neurotransmissores cerebrais, onde você leva em conta a quantidade de neurotransmissores como dopamina, serotonina, noradrenalina. Os fatores de vida da pessoa, ou seja, a história que ela teve, os traumas que ela sofreu ou que vem sofrendo, um ambiente familiar conturbado, vários fatores, grandes perdas que possam tirar a energia, tirar a paz dessas pessoas, também são fatores que contribuem. Também nós temos a personalidade da pessoa, Pessoas que têm um perfil muito ansioso, ou seja, aquelas pessoas que estão sempre preocupadas com o dia de amanhã, que ficam sofrendo se as coisas não saem do jeito que elas gostariam. Essas pessoas estão sempre com a mente trabalhando em atividade e de algum lugar vem essa energia, Então são fatores que em conjunto, conversando com o paciente, ele vai se encaixando, mais aqui, mais ali, mas consegue entender que é multifatorial, Doutora, mas qualquer pessoa pode desenvolver essa doença? Qualquer pessoa pode desenvolver um transtorno de ansiedade generalizada, inclusive crianças, Sempre prestando atenção que nas crianças a manifestação pode ser um pouco diferente dos adultos. E entre os adultos é mais prevalente em mulheres, de 2 a 3 vezes mais comum em mulheres. E quando se fala em população geral, uma prevalência de 6%, que é um valor bem significativo. Relate para nós, doutora, quais são os sintomas dessa doença? Bom, é basicamente uma preocupação excessiva com atividades do dia a dia. É aquela pessoa que está sempre alerta, que parece que está sendo constantemente ameaçada, sempre esperando alguma coisa ruim acontecer, sempre algum medo que nem ela sabe dizer direito do que se trata. E isso causa um sofrimento, um prejuízo significativo na vida dessas pessoas, podendo trazer até sintomas físicos mesmo, como dores no peito, dores de cabeça frequentes, dores de estômago, alterações de sono, de apetite, a dificuldade de concentração. Então são pessoas que dizem que têm muitos lapsos de memória, E o que eu vejo acontecer, muito comum, esses pacientes que fazem sintomas físicos, eles procuram outros especialistas, pesquisam se tem alguma alteração cardíaca, neurológica, no estômago, e os outros médicos dizem que não tem nenhuma alteração, ou então a alteração que nós encontramos não é condizente com o tamanho dos sintomas. Então são quando esses pacientes vêm encaminhados para fazer uma avaliação psiquiátrica. E na hora do exame médico, doutora, é fundamental os exames físicos e os mentais também são importantes, não é mesmo? Bom, o exame mental, ele faz parte da consulta psiquiátrica. O paciente nem percebe e esse exame já está sendo feito, na verdade, O que seria avaliar as funções mentais? Você avaliar consciência, orientação, memória, o curso do pensamento. Então, só como o paciente chega para você, como ele relata os seus sintomas, você já percebe se ele tem alguma alteração ou não. Muitos desses itens a gente acaba questionando diretamente. Por exemplo, você tem ouvido vozes, você tem visto coisas que os outros não estão vendo, mas a maioria dos itens é só pela percepção mesmo, só na conversa clínica, E claro que muitas vezes precisamos também pedir exames de imagem, exames laboratoriais, para descartar doenças orgânicas que possam estar simulando um transtorno de ansiedade, que é muito comum acontecer. O tratamento do transtorno de ansiedade tem como objetivo auxiliar as pessoas a agir normalmente no seu cotidiano. Mas como ele é realizado, doutora? Ele é diferenciado dependendo da pessoa? Sim, os tratamentos sempre são individualizados, mesmo entre pessoas que tenham o mesmo diagnóstico. No caso do transtorno de ansiedade generalizada, nós temos a opção de medicar, muitas vezes é necessário, outras vezes opcional. Temos a opção das psicoterapias, em especial cognitivo-comportamental,
e ainda aqueles casos onde é preciso fazer uma associação de medicação mais psicoterapia, né? Mas sempre é muito importante, como em qualquer transtorno psiquiátrico, educar o paciente sobre o transtorno que ele tem e achar um plano terapêutico que seja adequado para aquele paciente, levar em consideração a idade que ele tem, o ambiente onde ele está inserido, até mesmo as condições financeiras. Nós temos que conseguir o tratamento mais eficaz possível dentro das possibilidades que nós temos. A pessoa diagnosticada com transtorno de ansiedade pode sim ter uma vida com qualidade, assim que buscar um psiquiatra. Semana que vem, a doutora Patrícia Proman estará conosco novamente.